Olá, nutricionistas! Bem-vindo ao NutriPod, o podcast das nutricionistas. E nem sempre o convidado é o nutricionista, porque estou trazendo hoje para vocês Érica Pereira, que trabalha com branding, para que a gente possa, sim, aprender com novas especialidades e sair fora da nossa caixinha e aprender muito mais sobre marca, posicionamento e até um pouquinho de marketing pessoal. Não é mesmo, Érica? Bem-vinda! Obrigada, Fih, obrigada mesmo. Assim, o que você falou é super verdade, né? Tem um pouco de marketing pessoal, tem muito de marca, né? Tem muito ainda mais sobre marca pessoal. Então, acho que ainda mais para esse público, né? Nutricionistas é o que precisa, realmente. É isso aí, Érica. Nós trabalhamos há muitos anos numa empresa juntas, eu como prestadora de serviços, ela como cliente, e tem uma história até de me ensinar. Posso dizer até que ela tem uma madrinha de marketing aí, de um jeito muito doce, muito bacana, me ensinou muito. E sempre trabalhando com o pilar de nutricionistas, a gente trabalhava num projeto de comunicação para nutricionistas, pensando nesse lado científico com muita precisão aí. Érica, quando a gente pensa nos elementos de marca de um profissional de saúde, porque eu sei que você tem uma consultoria e eu também sei que você lida com muitos profissionais de saúde, com médicos, não sei se já rolou nutricionista aí, você vive me dando umas pitadas também quando eu preciso. Quais são os elementos, você diria assim, o que é importante um profissional hoje, né? Por exemplo, um profissional ou recém-formado, ou mesmo quem trabalha, de repente, num hospital ou trabalha numa outra empresa e hoje busca se reposicionar nesse mundo digital, nesse mundo, novo mundo, e recomeçar, de repente, uma carreira ou retomar o caminhar da sua carreira. Quais seriam os elementos da marca? Porque muitas vezes eu falo, gente, marca não é um logo, né? É também um logo que representa muitas outras coisas. E dentro disso, o que você tem para nos falar? Olha, na verdade é um grande universo, né? É um mundo que todo mundo acha que ter uma marca é ter um logo, como você mesmo falou. Então, a identidade visual é só umzinho dos elementos que a gente consegue trabalhar, mas o grande coração, quando eu falo assim, trabalhar uma marca pessoal, né, o grande coração disso é você entender o seu propósito. Né? Você entender o porquê que você está fazendo aquilo, você entender o que te motiva a fazer isso e o que você quer trazer para essas pessoas, considerando a sua visão de mundo, o seu olhar, né? Aquela lente que você usa para conseguir enxergar as pessoas, enxergar a sua profissão, enxergar o mundo, enxergar de que maneira que você consegue ajudar as pessoas fazendo aquilo que você ama fazer. Né? Então, esse eu acho que é o primeiro passo que a gente precisaria ter e ter clareza disso. Para a gente conseguir chegar nesse grande propósito, né, da razão de você fazer o que você faz, você precisa passar por uma etapa anterior que é super importante e que às vezes as pessoas acham que é balela, que é o tal do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não vem com essa questão de autoajuda, né, ou até de você, tá bom, vou revistar minha história. Não é assim tão simples. Você precisa realmente mergulhar, entender quais são suas competências, sabe, no geral. Então, talentos, conhecimentos, habilidades naturais ou adquiridas ao longo da sua história que te fizeram chegar até o momento que você está hoje, né? Que contribuíram aí para tudo isso. Eu vou te fazer uma pergunta, porque lidando com nutricionistas, o currículo é sempre muito importante. E eu costumo falar que ninguém te contrata pela pós-graduação que você faz, mas sim por exatamente isso que você falou, os talentos, habilidades, competências. Fala um pouco mais sobre isso, para não sair só de mim, mas vir um expert. Eu falo assim, o currículo ele é muito importante, né? O diploma, ele é muito importante, mas ele sozinho não leva ninguém a lugar nenhum, né? É só um diploma. Então, você entender a sua trajetória, você entender a sua experiência, você entender o caminho que você percorreu e o porquê que você percorreu aquele caminho é o principal ponto. Todo mundo pode ter feito a mesma graduação, né? Então, você está lá numa turma, você se formou com mais 30, 40, 200 pessoas, né? Todo mundo teve o mesmo acesso ao mesmo conteúdo, né? Aos mesmos professores, a tudo isso. Mas o que acontece é que cada um vai imprimir no consultório, no dia a dia, na sua profissão, aquilo que a pessoa absorveu, né? Aquela visão dela. Que é essa visão?
é tudo aquilo que você viveu, é a sua história, sua trajetória, suas experiências, né? Isso tanto no ramo, se a gente puder separar, né, o pessoal e o profissional, porque nós somos um ser único, né? Então não tem como separar muito essa visão. Aquilo que a gente experimenta no mundo pessoal é o que a gente projeta também no profissional. Óbvio que com uma série de outras técnicas, mas a gente projeta isso, é a tal da nossa visão de mundo, né? Então ela vem baseada com tudo isso. Por isso que numa turma, né, quando várias nutricionistas, por exemplo, se formam, muitas vão seguir caminhos diferentes e vai ser muito difícil, por mais que, por exemplo, optem pela nutrição clínica. Cada uma vai atender de um jeito diferente, né? Porque cada uma tem uma personalidade, tem um jeito, tem uma história, tem um talento e por aí vai. Então, só daí, né? Só desse comecinho, digamos assim, a gente já tem pessoas com perfis diferentes e que vão gerar profissionais diferentes também. E aí, eu acredito que tem um ponto muito importante para a gente trabalhar essa coisa que eu sempre falo para os nutricionistas da proposta única de valor. Como a gente consegue olhar para essa trajetória, acho que é um primeiro exercício para encontrar essa proposta única de valor. Qual é essa bagagem que eu trago e os diferenciais que eu vou conquistando ao longo da minha vida, não só profissional, mas pessoal também, que vão me tornando um profissional diferente. Tem algum exercício, tem algumas estratégias, algumas dicas que você pode deixar para que as pessoas consigam encontrar esses diferenciais? Porque é uma dor latente. Eu tenho alguns exercícios, eu tenho aulas no meu curso fechado, no meu consultório de sucesso, mas aqui a gente sempre deixa aí inspirações, dicas também, para que mais nutricionistas comecem a ter acesso até esse tipo de informação, tenha curiosidade por desenvolver isso. E um dia venha comigo lá pro curso, sim, ou faça aí mais, colhe mais na Érica também. Na verdade, assim, eu costumo dizer que os pontos de diferenciação, na hora que a gente precisa selecionar, eu tenho um exercício que é um passo a passo, super simples, né, mas que faz diferença. Então, assim, quando eu comentei que tudo começa no autoconhecimento, é preciso, sim, fazer um resgate de tudo aquilo que você fez até o momento atual, né? Então, você vai falar das suas diferenciações, então você vai abrir um consultório, você está no momento de replanejar a sua vida, a sua carreira, sua profissão, enfim, qualquer momento. Então, neste momento, você para e resgata tudo aquilo que você viveu até hoje. Então, a trajetória, experiências, tudo aquilo que a gente falou de talento e conhecimento natural ou adquirido, tá? Então, fiz um curso aqui, fiz um curso ali, pessoalmente também experimentei essa vivência aqui, fui viajar e vi essa visão aqui diferente, vi, sei lá, as Blue Zones, por exemplo, eu fui em um lugar onde era uma Blue Zone e eu vi quanto que a alimentação ela faz diferença, né, para a longevidade, ou enfim, alguns exemplos nesse sentido que às vezes passam muito desapercebido, porque faz parte, né, da nossa vida e não está tão focado assim no trabalho e a gente esquece. Então, vale fazer esse resgate, né? Então, vai lembrando todos esses momentos e tudo mais. Faz também uma análise do mercado como um todo. Então, quais são as pessoas que você acha, os profissionais que mais você consegue, digamos assim, mais se aproxima ao seu jeito, à sua forma, né? Tem a mesma linha que você acredita, né? Quais são os pontos que você fica indignada, né? Que acontece no mercado. Então, assim, putz, olha, eu vejo hoje no mercado, né, de nutrição como um todo, esse ponto eu realmente não admito, eu tenho uma outra visão. Vai listando tudo isso. E aí, depois que você listar, você realmente olha para aquela lista e elenque os pontos que são mais disruptivos, sabe? Aqueles pontos que são mais importantes, os pontos que são mais desejáveis pelo seu público, pelo mercado, né? Aqueles que realmente vão fazer a diferença. Começa a revisitar e elencar esses pontos. E depois você escolhe até no máximo 3 ou 4 para você trabalhar na sua comunicação de uma maneira forte. É claro que as pessoas vão dizer assim, mas eu tenho isso. Depois que você começa a fazer essa lista, aparece um monte de coisa, né? No primeiro momento, eu não tenho diferencial nenhum. Mas quando a gente começa a resgatar esses pontos, a viver, a olhar com carinho para tudo isso, para nossa bagagem como um todo, a gente consegue elencar uma série de pontos e que depois é difícil de escolher, né? Então, a gente precisa fazer escolha. 3, no máximo 4, e daí você vai trabalhando isso na comunicação como um todo. Esse é um exemplo
um exercício muito simples, né? Mas muito efetivo para as pessoas conseguirem entender os seus diferenciais. E aí depois elaborar isso tudo, né? E formar um texto, que eu digo que esse texto pode ser maior, aí depois você dentro disso vai sendo mais assertivo, até ele virar um parágrafo para você colocar no teu LinkedIn, no teu Instagram, o resumo do parágrafo. Só que é tão interessante, porque isso vai, mais importante de tudo, é isso virar algo natural, que quando você se apresenta, você tem tanta segurança naquilo, porque não é algo que você inventou, mas algo que você construiu, e algo que é muito verdadeiro, alinhado com a tua história. Eu acho que assim, eu só abriria um parênteses aí, que tem uma questão que, quando a gente falou lá do começo do propósito, eu gosto muito de traduzir o propósito como a razão de você fazer aquilo que você faz hoje, né? Simplesmente para isso. Então, qual é a razão? Por que eu tô fazendo isso? Né? O que me motiva a fazer isso? Para ser mais um, eu brinco, né? Se é para ser mais um, fica em casa, não gasta o tempo, né? Não gasta aí tutano para você conseguir elaborar e tentar se diferenciar. Então, aquilo que você está fazendo, traga a sua visão, e a sua visão de uma maneira diferenciada, né? Uma visão que não seja a visão tradicional do mercado. Por isso que essa questão é muito importante, você também avaliar o mercado. Mas junto ao propósito, é imprescindível a gente pensar na nossa promessa de marca. O que é essa promessa de marca? Né? É justamente o que você vai prometer e entregar para aquelas pessoas que vão se conectar com você. Traduzindo tudo isso, qual é o real benefício da sua entrega? Qual é o real benefício do seu serviço? Assim que as pessoas, né, assim que você se conectar com as pessoas, qual é o problema que você vai resolver delas? O que elas vão conquistar com você? Essa é a chave. Eu vou fazer chamada aqui, um paralelo com nutrição, porque muitas vezes o nutricionista ele adora falar do processo, que é um processo individualizado, que inclui várias ferramentas, que ele vai analisar o passo a passo, a rotina, e ele fica no processo, mas o paciente não quer o processo, pelo contrário, ele acha o processo chato, ele já vem com um preconceito desse processo individualizado de ser algo restritivo. Gente, grava muito isso, que eu vou pedir para a Érica repetir. Qual é o benefício, qual é a transformação, qual é o ganho que esse paciente tem. O único cuidado que a gente tem que ter, porque em outro extremo, Érica, tem gente fazendo uma overpromessa, né? Uma promessa mentirosa, uma promessa que diz, olha, venha comigo que você vai perder X quilos em X semanas, emagrecimento definitivo, né? Você não consegue garantir isso. Então, como você consegue trazer o benefício, trazer uma promessa clara e sem ser sensacionalista? Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Por isso que requer trabalho. Não é que é difícil, mas você quer um certo trabalho sim fazer. Requer. E aí a gente volta lá no começo da conversa. Requer o autoconhecimento. Requer você fazer um mergulho em você mesmo. Então, olhar para a sua história, o que te trouxe até aqui com muito carinho. Né? Eu costumo dizer que todo mundo tem os seus bens pessoais. O que são esses bens pessoais? Não são os seus bens tangíveis. Né? Eles até podem entrar, por exemplo, eu tenho um consultório lindo, maravilhoso, ótimo, isso também entra como seus bens pessoais. Porém, tem muito intangível. O que é? Porque o talento, o conhecimento, a habilidade é intangível. Como você consegue tangibilizar isso ou mostrar para os seus pacientes, mostrar para os seus potenciais pacientes, para aquelas pessoas que você quer se conectar, como que você consegue tangibilizar ou fazer com que eles acreditem que você tem esses talentos, esse conhecimento, essa habilidade? Qual é a razão que você vai dar para eles acreditarem em você? Então, o exercício todo obviamente, quando a gente mergulha na gente, tem a parte intangível. Tem a nossa história, que essas pessoas não conhecem, né? Tem todos os cursos, tem tudo aquilo que a gente passou, que as pessoas também não conhecem. Tem a nossa visão de mundo, que as pessoas não sabem e que a gente precisa comunicar, a gente precisa falar. Então, como se traduz tudo isso? Isso se traduz até uma parte do posicionamento que você traz, né? Quando você coloca lá a descrição, quem sou eu no seu site? Sabe aquela abinha do quem sou eu? Ou uma abinha que eu falo para os nutricionistas usarem nos destaques quando tem o Instagram, deixar um destaque do tipo eu nutri, eu vírgula nutri, né? Ou minha consulta. E conseguir falar um pouco tudo isso que você vai construir com base nesse exercício que a gente está trazendo aqui hoje nesse podcast e te empoderando para escrever dessa forma e falar dessa forma, ao invés de você escrever em tópicos no teu site,
Nutricionista, graduada em 2000 e tal, pós-graduada em pela universidade, blá, 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 blá. No curso XPTO, Gente, ninguém contrata você por esses critérios. Então, eles vão te contratar, vão ter mais tração, grudar em você que nem imã, quanto mais você trouxer esse jeito gostoso de contar quem você é. Seja num stories, seja num vídeo, um texto, né, de currículo. Exato. É da forma como a pessoa se sentir mais confortável, porque às vezes também tem aquele ponto, né? Ai, tem a pressão de fazer vídeo, tem a pressão de fazer... Se você é uma pessoa que não gosta de falar em vídeo, não faça vídeo. Não vai ser natural. Você não vai conseguir extrair de você o seu melhor, né? Ai, mas eu quero, só que hoje eu não consigo. Ok, então vai fazendo um exercício. Então, você precisa entender que o seu principal canal de comunicação é aquele que você também se sente confortável. E, obviamente, aquele que o seu consumidor está. Então, tem que fazer um match aí, um match, mas aí eu tô falando que vídeo, gente, é a nova forma de se comunicar áudio e vídeo. Então, não adianta a gente também sentar e se acomodar e dizer assim, ó, não dá porque, né, não consigo fazer. Tudo bem, não consegue hoje, não dá pra ficar parado, que é o que a Erika tá falando. Então, vamos fazer texto, vamos fazer um post bonitinho no Canva, vamos comunicar isso tudo. Tudo bem que a gente já tá indo para um lado de comunicação. Vamos voltar já pro branding, pro posicionamento aí, gente. Mas só porque isso é execução, né? Execução da marca é você comunicar isso tudo. Agora, enquanto isso, você vai treinando o vídeo. Segue as dicas do Kiwi Lab, do meu consultório de sucesso, lá no Instagram, que tem muitas dicas infalíveis para você começar esse processo de mudar, de se transformar. Porque também, né, a magia tá do outro lado, né? Como a gente consegue. Eu falo que eu mesmo passei por isso, viu? Mesmo indo para várias TVs ao vivo, eu tive que superar o medo do stories, que eu tinha vergonha alheia sim, mas de repente hoje faço com muito amor e paixão. Me conta, como é que a gente poderia traduzir, Erika, a palavra posicionamento? O que seria esse posicionamento de um nutricionista numa era digital, no mundo em transformação? Olha, é muito simples. Posicionamento é literalmente o lugar que você quer ocupar na cabeça e no coração das pessoas. Então não adianta só você ficar na razão, porque as pessoas não tomam decisão somente baseado na razão. Tem muita emoção também num processo de decisão de compra, né, de aquisição de um produto ou de um serviço. Então, você precisa perguntar: qual é esse lugar que eu quero ocupar? Quando a pessoa tiver que me indicar, como eu gostaria que ela falasse para uma outra pessoa? É simples assim. Parece simples, né? É um exercício que a pessoa precisa fazer justamente para entender qual é o lugar que ela quer ocupar na cabeça e no coração das pessoas. Então, quando você vai indicar, quando uma pessoa vai indicar o seu serviço para alguém, como você gostaria que essa pessoa indicasse? E aí, tem um conceito que a gente precisa trabalhar muito, que é o conceito único. Porque você concorda que, assim, eu vou indicar a Cíntia porque a Cíntia é A, B, C, D, E. A pessoa já se perdeu. Eu vou indicar a Cíntia porque a Cíntia é isso, porque a Cíntia vai te ajudar nisso, porque a Cíntia vai resolver este seu problema. Então, qual é este problema? Qual é este ponto, né? Qual é esse lugar que está muito bem definido, que está claro que você quer ocupar? Muito bom, falou tudo, porque eu digo que quem fala com todo mundo e quem fala de tudo, não fala com ninguém. Claro que hoje o mercado, a gente precisa ser mais generalista, a gente precisa entender um pouco da visão de mundo, né, ser amplo, entender um pouco do que está acontecendo nas transformações, né, do mundo, mas na hora de você ofertar isso tudo, essa bagagem toda te prepara melhor, mas na hora de você ofertar, ir lá pro teu Instagram e falar lá na bio, como eu falo pra você, ajudo quem? É o teu nicho, né? De que forma? Né? Com que instrumentos a ganhar o quê? A benefício do quê? Né? Qual é o benefício? E aí não são milhões de benefícios. De repente você pode até trazer de bônus vários benefícios na sua consulta, no seu programa, no seu grupo. Mas o benefício principal, como aquilo que fica marcado na cabeça sim, e no coração do paciente, ou do futuro paciente, é o teu posicionamento. É isso. Sensacional, Erika. Resumiram algumas aulas aqui. Não, e as pessoas precisam pensar assim: como eu gostaria de ser lembrado? Simplesmente. Então, essa
é a grande pergunta que vai te orientar para o seu posicionamento. Aquilo que você falou, né, que geralmente o nutricionista como um todo coloca o processo, né, como diferencial. Esse como é o segundo passo que você vai apresentar para as pessoas. Primeiro você precisa entender qual é o benefício, o que você vai auxiliar. Depois você diz o como. Porque senão você está atropelando as coisas. O tal, quem quiser aprender um pouco mais disso, né, tem um escritor muito importante que ele chama Simon Sinek, que ele fala do círculo de ouro. E ele justamente traz esse propósito que a Erika falou, que é o porquê, como algo mais importante para você construir o seu posicionamento, sua marca, suas mensagens, tudo que você queira fazer. Né? Isso serve para tudo, né? Até para DR, até para relação, mas por que estamos aqui? Porque se você evoca os porquês, gente, né? Você salva casamento, você salva paciência, salva tudo, né, Erika? Enfim, aí depois você vai para o como, que é o método, o processo, isso que a Erika está falando. E aí depois, no final, você ainda traz o quê? Que aí sim a parte tática, né? A parte do serviço em si, consultas individualizadas, grupo, programa, aquela coisa mais já para converter para venda mesmo, para compra do produto. Exato, é exatamente isso. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de definir o porquê, o why, o how e o what, né? Justamente isso que você comentou. Mas eu acho que trabalhando essas questões que a gente comentou agora, sabe? Mergulhando em você, trazendo aí um pouco do seu propósito, a razão de você fazer o que você faz, que é justamente o seu porquê, trabalhando a sua promessa de marca, os seus pontos de diferenciação, o seu posicionamento, e tudo isso deixa mais claro esse exercício. É super importante, é crucial fazer. Uma pergunta, como você trabalha também com alguns profissionais de saúde, você conhece muito o universo da nutrição, até pelo trabalho que a gente fez em conjunto, como você visualiza, talvez, algumas barreiras, as principais objeções, ou até recomendações a partir dessa análise, quando você olha para a nutrição ou para o nutricionista, o que você deixaria de recomendação inicial, além de todo esse exercício, que é importante para o profissional, mas em específico para os profissionais de saúde? Na tua experiência, o fato de ter trabalhado com alguns, existe um momento que a coisa desanda, que o profissional, pela raiz mais técnica, pelo medo de se expor, tem algum senão aí na história da construção desse branding? E aí depois, se você puder até resumir no final disso, né? O que seria esse branding pra gente? Porque é muito como você traz na tua proposta de valor também. E depois eu quero deixar aqui como vocês entram em contato com a Erika e também mais, né? Como ela tá nesse nicho hoje de atuação com alguns indivíduos e você contar um pouquinho da sua trajetória também pra gente conhecer mais. Mas vamos lá, que você visualiza no profissional de saúde? Eu acho que, de uma maneira geral, o profissional de saúde, ele é muito técnico, né? Ele ele estudou durante muito tempo e ele é bem técnico. E aí tem os conselhos também que acabam dando uma boa podada. Então é um profissional que tem receio, justamente em colocar a carinha para fora da janela, sabe? E comunicar. Então, já partimos desse ponto. Como uma segunda questão, são profissionais que trabalham muito o como. Então, o processo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, já vão direto para o como, porque já parte do princípio que, como trata-se de saúde, as pessoas já precisam de saúde como um todo, né? Assim, precisam de saúde para poder cuidar da vida, para poder viver, e é uma verdade. Porém, existem formas e formas da gente se relacionar com a saúde, com o cuidado, com o bem-estar, com uma série de coisas. E é aí que entra a tal da visão particular, da visão de mundo e tudo aquilo que a gente conversou. Então, é muito natural um profissional de saúde como um todo entrar no mercado e começar a atender e começar a trabalhar a sua marca pessoal de uma maneira pobre, né, entre aspas. Por quê? Porque vai muito pro técnico, vai muito, beleza, eu saio da faculdade, eu vou começar então a atender, vou fazer aqui uns pró bonos, eu vou atender, vou fazer parceria, vou começar a atender aqui com uma amiga ou com um colega, né, de profissão em algum lugar, depois eu vou montar meu consultório e por aí vai. E parece que a coisa é meio automática. Mas o dia a dia é bem diferente, porque o paciente, você está dentro de uma sala, o paciente ele não vai chegar lá por vontade própria, porque ele nem sabe que você existe. Então, você precisa montar essa sua marca pessoal, você precisa montar, estruturar e
trazer isso como um assunto super estratégico, porque através disso que você consegue criar o seu plano de ação e sim, você consegue entender, ok, eu estou aqui hoje, eu quero chegar aqui, qual é o caminho que eu preciso traçar para poder chegar nesse ponto B, sendo que hoje eu estou no A. Então, eu acho que todo esse cenário, todo esse background de um profissional de saúde, eu acho que já prejudica, de uma certa forma, essas pessoas não se importarem tanto com esse assunto logo no começo, e só quando tem dificuldades que fala assim, poxa, eu imaginei que fosse diferente. O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso? E só a partir daí as pessoas vão buscar algumas soluções e vão ver quais são os problemas que elas estão tendo hoje. Quando, na verdade, deveria pensar isso lá no comecinho. E você é uma especialista em branding. Quando você define esse branding, como você traduziria? Eu sei que a gente praticamente já falou disso aqui, mas às vezes marketing e branding são duas palavras assim que assustam muito o profissional de saúde por tudo isso que você falou. Branding, assim, personal branding, né? A gente tá falando de um profissional, a gente tá falando de uma pessoa que vende o seu serviço e é muito pessoal. Então, a gente tá falando de marca pessoal, a gente tá falando de personal branding como um todo. Tem uma definição que o Jeff Bezos, ele comenta, que eu concordo muito, que é simplesmente o que as pessoas vão falar de você quando você não está na sala. Sabe a questão do posicionamento? Tá tudo ligado. Né? Assim, qual é o lugar que você quer ocupar na cabeça e no coração das pessoas? O que elas vão falar de você quando você não estiver na sala? Como elas vão falar? Por que elas vão falar? Né? O que elas vão falar de você? Então, é isso. Branding é você... O branding pessoal, ele trabalha todos esses pontos. Ele trabalha de uma maneira que você consiga ser coerente em tudo aquilo que você faz. Então, em qualquer ação, atividade, serviço, o seu o seu processo dentro do consultório, tudo isso tem que estar coerente com a sua proposta de valor. Tudo isso tem que estar coerente com aquilo que você deseja passar e se posicionar, com a sua real proposta, com a razão de você fazer aquilo que você faz. Coerência é a palavra da vez, sabe? É o que liga em tudo isso que a gente comentou. E o marketing, o que ele faz? Ele é só uma ferramenta, só bem entre aspas, porque ele é a maneira como a gente conecta quem a gente é com quem vai nos comprar, né, nos adquirir, com quem a gente quer se conectar. Então, esse caminho, né, de você entender o que o outro, o seu público tem de necessidade, com que você, com o seu propósito, você pode oferecer. E aí, nesse match, tem várias ferramentas que você consegue trabalhar para conseguir captar esse público e rentabilizar. Porque no final do dia, tudo isso que a gente faz é para conseguir faturar, é para conseguir rentabilizar, porque esse é o nosso objetivo também. A gente não faz tudo isso para ter uma frase bonita de impacto. A gente faz para ter coerência, para a gente saber se posicionar, para a gente ter clareza de como as pessoas conseguem nos buscar, mas principalmente para a gente conseguir vender e executar o nosso grande propósito, fazer aquilo que a gente ama fazer. Então, como você já concluiu isso aí, eu vou só traduzir e dizer, gente, se você tem uma profissão linda, que é nutrição, que quer mudar a vida das pessoas, né? Quer trazer mais saúde, nada melhor do que usar o marketing para isso. O marketing é ruim quando ele é aplicado a, de repente, produtos, elementos que não levam ao bem. Mas a gente está aqui na nutrição e merece esse marketing, como fala Philip Kotler, né? O marketing também é uma forma de comunicação para influenciar as pessoas a mudança de comportamento, pro bem ou pro mal. Mas aqui, na nutrição, é pro bem, né? Érica, como é que você trouxe esse branding para sua vida? Eu te conheci lá atrás, você trabalhava em grandes empresas. Como você trouxe esse propósito? Como foi esse processo para você, para a gente finalizar? Porque eu acho que nada melhor do que ensinar os outros quando a gente aplica, né, em si mesma. Conta pra gente. Com certeza. Bom, eu tenho 17 anos de mercado, né, trabalhando diretamente aí com branding, com marketing, com negócios como um todo. E eu trabalhei nesses 17 anos, 15 anos foi dentro do mundo corporativo. Foram 15 anos aí trabalhando em empresas multinacionais, nacionais, com marcas globais, marcas locais, mas sempre estando à frente disso. E aí foi durante essa trajetória que a gente se conheceu e se conectou, né? Depois disso, né, então há 2 anos eu fiz uma transição de carreira, onde eu saí do mundo corporativo e decidi dedicar
tudo aquilo que eu sabia. Então, eu empacotei tudo aquilo que eu sabia, peguei o que eu mais amava fazer dentro desse universo do marketing do negócio e da marca, de uma maneira que eu conseguisse impactar as pessoas mais em profundidade. Quando você trabalha numa multinacional, você impacta milhões de consumidores. E eu queria ter essa experiência, sabe, desse one-to-one, de ouvir a sua história, entender o que você precisa e te ajudar nisso. Durante o meu processo também, durante toda a minha vida, eu fiz vários cursos de autoconhecimento por questões pessoais. Fui me entendendo mais, fui me apaixonando mais por essa questão do autoconhecimento, né, do mergulho no ser humano. E aí eu falei, poxa, eu amo fazer isso, eu amo ouvir as histórias, então eu vou trabalhar com marcas pessoais. Eu vou auxiliar essas pessoas que às vezes, quando a gente olha para as empresas, fala, nossa, os recursos são gigantes, né? Tem muito dinheiro, tem muito tempo, tem muitas pessoas, essas pessoas sabem, é muito fácil para eles. O tamanho do problema de uma empresa global é proporcional ao tamanho dela. Então, se você é uma empresa pequena, você vai ter aqueles problemas. Se você é uma empresa global, você vai ter problemas de uma empresa global. Então, assim, as ferramentas e o conhecimento está disponível para todo mundo. A maneira é como você utiliza isso dentro do seu negócio, sabendo e tendo uma pessoa para te auxiliar. E é isso que eu faço hoje. Então, hoje eu auxilio as pessoas a construírem e estruturarem suas marcas pessoais através de seus talentos, conhecimentos e habilidades. Então, é isso que eu faço. Eu falo que é sonhar grande e agir pequeno. Então, a gente pode sonhar enquanto nutricionistas aqui nesse NutriPod, nutricionistas poderosas. A gente pode empoderar os nutricionistas e dizer que eles podem sonhar grande com a cabeça de uma grande marca, porque as estratégias são similares, são as mesmas, a gente só tem que aplicar, não é isso, Érica? E eu uso muito os exemplos dessas empresas, de empresas globais, de empresas nacionais, de empresas grandes, pequenas, porque eu acho que tudo é inspiração. E aqui o movimento que uma empresa grande faz, você pode adaptar para a sua marca pessoal. Você pode adaptar para o seu universo. Basta você ter criatividade, basta você se dedicar um pouco para conseguir extrair dali o melhor que você tem para conseguir fazer esse movimento que essa outra empresa, que essa outra pessoa fez também. Então, é sempre adaptar para o seu universo, adaptar para o seu mundo. É sempre possível e é muito possível fazer isso. Muito obrigada, Érica. Uma dose de inspiração e de técnicas também. A gente sai daqui com alguns exercícios, não é mesmo? Fazer essa história aí. A gente já teve podcast que ajudou a gente a construir isso na forma da escrita. A Érica deu aí, talvez, passos estratégicos pra gente. E agora tá na sua mão construir esse poder, essa história diferente, única, bem posicionada na mente e no coração do seu futuro paciente. Aí não tem pra ninguém. Aí é só você que tá aqui no podcast com a gente, não é mesmo, Nutri? Érica, muito obrigada por toda a sua genialidade e generosidade de estar aqui conosco, nas nutricionistas do meu consultório de sucesso. Obrigada a você pelo convite, adorei participar. E eu estou aqui à disposição para quem também quiser se conectar, tirar dúvidas. Como? Estou aqui à disposição. Como te encontram no Instagram, site? Deixa seus contatos. O Instagram, então, é Érica com K, G, _branding. O meu site, ericagonzales.com.br, o Érica com K e o Gonzales tudo com S. Muito bom. E se você assina nossa base de e-mail, se você está aí na nossa newsletter, se você recebe nossos e-mails aqui do meu consultório de sucesso, todas as redes sociais da Érica estarão no seu e-mail também. Muito obrigada, nutricionistas. Érica, isso aqui é o NutriPod, o podcast da nutricionista empoderada no Brasil. Até a próxima! Até!